Olá pessoal, bom dia. Hoje vamos ter uma aula de aplicações da regra do produto, do quociente e da cadeia. Então, aqui o foco é, talvez, a primeira parte é um problema mais para ilustração e os outros são um pouco mais teóricos porque vamos determinar as derivadas do cosseno, do arcus cosseno, do arcus seno e do arcus tangente. Então, vamos lá. Ao primeiro, as regras. Aqui eu vou fazer isso de um jeito simplificado. Então, aqui vamos ter aqui as regras simplificadas, que são, né, eu vou falar em palavras, os detalhes, mas se você quer os detalhes de um jeito escrito, você tem que ver a aula passada. Então, f, g funções tal que são diferenciáveis num ponto x0. Então, para o produto, não, aqui, por propósito, eu não botei aqui o x0 aqui. Isso é igual a derivada da primeira função em x0 vezes g, mais a função no ponto x0 mais a derivada na segunda. Não? Então, o teorema é assim: se ambos são diferenciáveis em x0, então o produto também é diferenciável em x0 e o valor é assim. A regra do produto do quociente é parecido, só que temos um g quadrado abaixo e um menos em cima. E para ter a garantia que isso tudo é definido, precisamos que g no ponto de relevante é não nulo. E a terceira regra é a regra da cadeia, que faz o seguinte: vamos supor que temos uma função composta. Eu vou aplicar f e depois g. E o que se tem nesse caso é, a derivada vira um produto. Tá bom, isso é a situação para a regra da cadeia. Então, para comparar as três, eu quero salientar que aqui, no produto e no quociente, todos esses valores são evaluados em x0. Aqui f' de x0 vezes g, x0, etc, etc. Aqui na cadeia, na regra da cadeia, você tem que, aqui, evaluação da derivada em x0, mas aqui, evaluação da derivada em f de x0. Isso é, de fato, bem natural, porque, se você vai ver, aqui a imagem clássica dessa situação é assim: você tem aqui x0, você vai mandar x0 com f para f de x0, e depois você tem aqui a composição. Você vai de x0 para f de x0 para g para f de x0, isso é a composição. E a coisa importante é que aqui, se você quer, a derivada se comporta como um produto. No tipo, eu vou multiplicar, para obter a derivada toda, eu vou multiplicar a primeira derivada aqui nesse ponto com a derivada aqui nesse ponto. A geometria explica tudo aqui. Isso aqui não tem nos ambos os primeiros dois. Então vamos agora fazer um exemplo das aplicações para ver como esse negócio funciona sem de fato conhecer as funções em detalhe. Ou seja, vamos supor que f, g, bem abstrato, diferenciáveis em 1. E
Isso são só hipóteses, né? Eu vou supor que f de 1 igual a 0, f' de 1 igual a 2, g de 1 igual a 1 e g' de 1 igual a 10. Nesse caso, o que eu tenho, eu sei que pela regra do produto, né? Lembra, f'g igual a f'g mais fg', que é, nesse caso, aqui eu vou botar 1, tudo também aqui no valor 1. Então, tudo isso vai, olha só, f' vezes g. Aqui temos 2 vezes 1 mais, agora f de 1 é 0 vezes g' de 1, que é 10, que é 2. Do outro lado, eu tenho que... Isso é a regra do produto. E também tem o quociente. E o quociente dá fg' de 1 igual a... Eu vou aqui repetir a fórmula. Então, tudo isso no ponto 1, que é igual a... Então, vamos substituir todos os valores que são aqui. De novo, 2 vezes 1, agora menos, f de 1 é 0, 0 vezes 10, e aqui eu vou dividir com 1 ao quadrado, e isso também, por acaso, é 2. Em ambos casos, uma aplicação, a coisa boa é, agora eu posso calcular as retas tangentes. A primeira é, eu sei, a reta tangente tem a fórmula, aqui f de 1 vezes g de 1 mais, agora, fg' de 1, x menos 1. Beleza. Então, aqui temos todos os dados e, de fato, isso é, olha só, f de 1 é 0. Então, aqui vamos ganhar um 0. E isso já calculamos. Então, ou se você quer, 2x menos 2. Do mesmo jeito, eu posso também definir, vamos chamar isso de R1 para a primeira, R2 de x. Agora, a regra, o quociente, de fato, para a segunda, que é, aqui temos f de 1, g de 1, mais, agora f, g' de 1, vezes x menos 1, isso é, por acaso, exatamente a mesma função. Porque f de 1 sobre 1 é g de 1, não dá nada. Tá bom? Então, isso são dois exemplos onde você vai ver como essas regras funcionam. Isso ainda é uma versão só intuitiva, ou seja, dado duas funções, você quer determinar o produto, a derivada do produto, do quociente. O que você tem que saber são os valores da função no ponto e o valor das derivadas. Então, nada mais. Vamos ver que, de fato, isso não ajuda tão muito, mas, nesse caso, dado só as derivadas, etc., etc., você pode calcular, de fato, a derivada do produto, sem conhecer a função toda. Então, na função composta, a coisa é parecida, mas só parecida. Não? Agora, próximo exemplo. Isso agora é para a função composta. Agora, o que tenho? Tem que ter. Aqui, se vamos voltar para a definição, nós sabemos que para calcular a derivada, precisamos
da derivada da primeira função, a derivada da segunda função, no ponto f de x0, e isso já foi. Então vamos lá. Outro exemplo é f de 1. Agora eu vou fazer o mesmo, 0, mas pensa assim, esses pulos que tem. Aqui vai pular, vai pular, vai pular. Então eu preciso de g. Sim. E eu vou precisar da derivada em 1. Aqui eu vou botar o meio, só para ter uma coisa. E então, pela fórmula que temos, de fato, aqui, eu vou supor que g' de f de 1, tá? Isso é 0. Isso é igual a 1/3. Então, pela regra da cadeia, o que se tem agora é o seguinte: g composto com f' de 1 é igual a g' de f de 1 vezes f' de 1, que isso é 1 sobre 6. Não. Agora, se quero determinar a reta tangente, não. Aqui ainda não posso, porque eu tenho que conhecer o valor de g de 0. Falta g de 0. Não? Pois, aqui a reta tangente tem equação de, olha só, não? G de f de 1 mais, não? Isso já calculamos, aqui a derivada gf' de 1, x menos 1, que é igual a g de 0 mais, aqui 1 sobre 6 vezes x menos 1. Não? Ou seja, aqui você está vendo que para, de fato, determinar a nossa derivada, vamos precisar conhecer, de fato, aqui esse valor aqui. Não? Agora posso botar qualquer, menos 2, 3, o que você quer, para, de fato, obter a reta tangente. Não? Então, são as 3 regras de um ponto de vista um pouco diferente do que só o cálculo de derivadas. Isso é a geometria atrás disso. Só para ver, para rever. Produto significa que, dado todas essas informações, eu posso calcular o valor da derivada. Preciso das derivadas e os valores. A mesma coisa para o quociente. Tem que adicionalmente supor que g, no ponto de interesse, é desigual a 0. Então, e com essas informações eu posso calcular a derivada e a minha reta tangente. Aqui, no caso da regra de cadeia, a situação é um pouco diferente. Então vamos lá para uma aplicação clássica, que de fato são as aplicações clássicas. Então, eu acho que já todo mundo viu que d tangente de x isso é a super aplicação da regra do quociente. É igual a d de x sin x cosseno x igual a... Então vamos fazer a regra de quociente. E isso dá nada mais do que cosseno x vezes cosseno x mais sin x mais, aqui temos um menos sin x sobre cosseno quadrado de x. Isso é a regra de quociente. Então, a coisa boa é que isso sempre em cima dá 1. Então, isso é 1 sobre cosseno quadrado de x.
Não? Você pode fazer o mesmo com o cotangente. Cotangente, isso é igual a d dx cosseno x seno x, que é igual a, então aqui é um pouco mais difícil, porque não vai ser cortado tão muito bonito. Então, aqui abaixo você tem o seno quadrado, e lá você tem menos seno x menos cosseno x cosseno x. Tá bom? Aqui o cosseno dá um menos, vai ver isso, depois isso vai ficar, isso é igual a menos 1 sobre seno quadrado de x. Tá? E se você quer, secantes, cossecantes, você pode fazer do mesmo jeito. Podemos fazer o cossecantes de 1 sobre seno x dx. E aqui já temos duas possibilidades. Ou eu vou fazer a regra de cadeia ou a cadeia ou o quociente. No caso do quociente, o que se tem é o seguinte: quociente. Então aqui você vai obter que d dx 1 sobre seno x igual a. Não? Olham só, aqui temos f' vezes g. F' de 1 é 0. Aqui eu vou botar d dx vezes 1 vezes seno de x menos 1 vezes, aqui a derivada do seno de x é o cosseno de x. E aqui vamos derivar por seno quadrado de x. Então, o que acontece é, olha só, aqui isso vai ser 0. Então, isso é menos cosseno x seno quadrado de x. Ou 2, regra da cadeia, isso dá que d dx 1 sobre seno x é igual a o quê? Então, aqui eu vou supor que, cadê são as minhas funções? Né? Aqui a minha função g, nesse caso, g de x igual a 1 sobre x, e f de x igual a seno de x. Tá? Então, aqui a situação, e com a regra da cadeia, o que vamos obter aqui é a derivada de g de x é menos 1 sobre dx quadrado. G' x. Tá? A coisa importante é, o x agora é o seno de x. Vezes a derivada do cosseno, do seno, que é o cosseno de x. E você está vendo aqui, você vai receber o mesmo resultado, acho que um pouco mais rápido aqui com a regra de cadeia, nesse exemplo. Tá? Então, mas agora, beleza, não? Isso vocês têm que saber, mas agora uma coisa um pouco mais avançada, mas que também é muito importante, de fato. Isso é uma aplicação que é muito importante porque um teorema geral diz o seguinte: qualquer função racional, você sabe, um quociente de qualquer racional tem uma expressão fechada de integral. Então, isso já é uma preparação nessa direção. Porque nós vamos ver que, de fato, que as funções inversas das trigonométricas, de fato, têm derivadas que não parecem ser trigonométricas. Então, agora vamos para nosso primeiro exemplo, que é a derivada
do arcseno. Então, ao primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou considerar o seno no intervalo certo. Não? Aqui eu vou botar x vai para seno de x, mas eu vou supor que x está em menos π meia. Por quê? Eu quero considerar a inversa do arcseno, do seno, ou arcseno. Então, por isso, eu tenho que fazer uma restrição da minha função numa parte onde a função é inversível. E aqui, nesse exemplo, a função é inversível, porque você tem aqui π meia menos π meia, e o seno tem essa forma aqui. Tá? Mais ou menos. Né? Aqui valor 1, aqui valor menos 1. Isso é a minha função. Então, agora eu vou fazer um pouco mais. Aqui, né, o seno é inversível. Em particular, eu sei que a imagem desse intervalo é entre 1 e menos 1. Então, eu vou definir o arcseno, que agora é uma função de menos 1, 1 para menos π meia, né? Do jeito que o x vai para para seno, para arcseno. Tá bom? Então, o que temos? Como é uma função inversa, eu sei que seno de arcseno de x é igual a x. Tá bom? Aqui não tem dúvida nenhuma. Não, eu vou aplicar a função inversa e de volta. Então, muito bom. Agora eu posso derivar. Eu vou já aplicar a regra de cadeia. Tá? Só escrito de um jeito diferente. E olhem só o que vou ganhar. Agora escrito um pouco diferente, mas de fato a mesma coisa. Eu vou obter que o arcseno linha de x0, isso é tudo isto. Isto é igual a 1 dividido sobre, aqui também, é importante salientar de fato que esse quociente aqui é bem definido porque a função aqui é estritamente crescente e por isso tem, isso de fato não é totalmente claro, mas aqui a derivada sempre é positiva. Então aqui não tem problema não com essa derivada. Então, o seno tem derivada cosseno, então aqui vamos ter cosseno de arcseno de x. Ah, tá. Mas aqui, e aí, o que? Então, para ver o que de fato, isso é uma expressão muito ruim. Para ver como de fato é essa aplicação, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma argumentação geométrica. Como sempre, vamos fazer um desenho. Aqui tem um triângulo, aqui com ângulo reto. Aqui temos o x. Então, automaticamente, eu sei aqui tem que ter o nosso arcseno de x.
Beleza, eu quero analisar o cosseno do arcseno. Mas muito bom, o cosseno do arcseno é nada mais do que esse comprimento. Mas isso é beleza, isso é muito bom porque, vou chamar isso de A, agora eu posso aplicar Pitágoras. A quadrado mais x quadrado igual a 1, ou seja, ótimo, A igual a mais o menos raiz de 1 menos x quadrado. Então, por que posso excluir aqui o menos? O fato é simples, porque a nossa função foi, no início, crescente. Ou seja, derivada positiva. Então, a função inversa também tem que ter derivada positiva. Então, por isso, posso aqui excluir esse menos. Se eu vou considerar um ramo decrescente seno, eu tenho que incluí-lo. Mas, como no início, consideramos a parte crescente, não decrescente do seno, aqui podemos excluir o menos. E isso nos dá que a derivada do arcseno é igual a 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. E, como você está vendo, essa derivada aqui não tem nada a ver com funções trigonométricas. Não é só raiz de uma coisa. Então, do mesmo jeito, agora eu vou correr um pouco, tá? Eu vou considerar o cosseno. Cosseno de arc cosseno x igual a x, ou seja, ótimo, nós temos que arc cosseno x, linha igual a 1 sobre a mesma ideia, seno de arc cosseno de x. Aqui, a mesma imagem, um pouco diferente. O que se tem é, agora, aqui temos o x, aqui é arc cos de x, e então isso automaticamente aqui vai virar isso vai ser o seno de arc cosseno de x. Desculpe, aqui esqueci o menos. Beleza, mas, de novo, eu posso aqui aplicar a minha derivada, a minha regra do Pitágoras, isso quadrado mais isso é 1, então isso dá isto. E temos mais um caso, que são a mesma coisa com tangente. Tangente de arcos tangente de x igual a x. Isso implica que nós temos que arc tangente, a derivada disso é igual a, então, menos 1 sobre. Então, o que temos aqui? Já calculamos a derivada do tangente, que é, de fato, 1 sobre cosseno quadrado arcos tangente de x. Então, de novo, mesma imagem, aqui um pouco diferente, de novo. Então, o que é o tangente? Tangente é o quociente desses dois faces do triângulo. Então, eu vou botar aqui x e aqui 1. Beleza? Aqui temos arcos tangente de x. Mas o que quero ter? Eu quero calcular o cosseno. Então aqui temos x quadrado mais 1. Tá? Então, o que é o cosseno do arc? Então, sim. Então, mas isso significa que o cosseno... desculpe. Então, eu sei que o cosseno do arco
tangente de x é igual a, né, este lado por este. E o que se obtém neste caso é, não sei de onde vem esse menos, então, mas aqui eu vou aplicar o cosseno ao quadrado, então tudo isso vira 1 sobre x quadrado mais 1. Tá bom? Então, aqui nós temos as nossas regras do arcseno, do arc, tangente, etc, etc. E para fechar, eu gosto de também falar sobre as derivadas das funções hiperbólicas. Né? Também temos arc seno hiperbólico, arc cosseno hiperbólico e arc tangente hiperbólico. Então, aqui as fórmulas são bem parecidas e, de fato, todas são baseadas. Né? Aqui vocês viram que o cálculo sempre foi Pitágoras. Né? X quadrado mais y quadrado igual a 1. No caso de funções hiperbólicas, você tem o mesmo cálculo, mas desta vez você tem, em vez de aplicar, né, esse x quadrado mais y igual a 1, você tem um menos no meio. Então, por isso, as regras para as derivadas das funções hiperbólicas, de fato, aqui sempre tem uma troca de sinal. Tá bom. Então, espero que vocês gostaram desse pequena coisa mais abstrata sobre a regra de cadeia e muito obrigada pela atenção.